Hebreus 4, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Versículo 4. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Oremos. Pai amado e bendito, te agradeço, Senhor, por esse culto tão abençoado, por experimentarmos da tua presença, pelas orações, pelos louvores, pelas ofertas, pela tua graça ministrada a nós. Senhor, fala aos corações, ministra aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa convencer-nos, direcionar-nos, despertar-nos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como alguns sabem aqui, eu trabalhei em algumas empresas de engenharia, de projetos, e numa empresa que eu trabalhei em particular, tinha um procedimento que era chamado de autoproposição salarial. Ó. Você, se achasse que o seu salário estava abaixo do adequado, você poderia fazer uma autoproposição de aumento de salário. Então, eles tinham uma folha padrão. Na época, isso lá nos idos de 2010, um pouquinho depois, 2013, a engenharia estava em alta, então havia muita disputa por profissionais do mercado de projetos. Então, de vez em quando, alguém ia lá, baixava aquele arquivo e colocava. Eu mesmo fiz, acho que uma ou duas vezes, não me lembro ao certo. E aí você tinha que justificar porque que você estava pedindo aumento e colocar quanto você queria pedir de aumento. Olha que coisa. Aí talvez você pense, eu ia colocar um valor que tivesse no meu coração. Não é assim, né, irmão? Tinha que ser algo realista. Se você colocasse um valor muito exorbitante, o seu chefe ia achar que você estava viajando, que você estava achando que era, como alguém disse, né, a última bolacha no biscoito, então a última Coca-Cola no deserto, embora eu não tome Coca-Cola, mas a quem gosta. Então, de repente, você estava se achando valorizado demais. E se você botasse um valor muito baixo, pode ser que o seu chefe estivesse pensando em te dar um aumento maior. Como você pediu menos, então, vou te dar isso aqui mesmo, e aí você ainda ficaria feliz. Então, na hora que alguém ia fazer a autoproposição salarial, a gente ficava meio tenso, assim, quanto eu vou botar, como é que eu vou justificar que eu estou pedindo aumento? E depois tinha uma reunião com o seu chefe imediato para tratar sobre isso. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque gerava uma tensão, irmãos. Na hora que você tinha... Aí tinha a salinha, cada um ficava recebendo o seu feedback, aí tinha todo um ano um retorno sobre as suas atividades, uma avaliação que era feita e tudo mais pelo chefe, pelos colegas, e aí você ia lá com a autoproposição, ficava aquela, vou chegar diante do meu chefe e vou pedir aumento de salário, né?
Quem já passou por isso sabe que bate uma emoção no coraçãozinho a saber qual vai ser a reação. Ou talvez você possa falar de outro encontro que talvez gere angústia no seu coração, talvez você passando por uma questão de saúde. Lembro quando nós descobrimos que o João foi diagnosticado com síndrome de Down, a trissomia do 21, e a gente foi em alguns médicos, e eu e a Tatiana, a gente ficava muito apreensivo para ouvir o que eles iam dizer, porque era um mundo novo. Ontem, inclusive, conversando com o Wesley, falei sobre isso, eu falei, é como se abrisse um Matrix, sabe aquele filme? O universo paralelo, o universo das crianças chamadas hoje de atípicas. Então, você entra num Matrix ali, num outro universo. E aí, cada especialista que a gente ia naquela expectativa, que era um encontro que a gente não sabia o que havia. Talvez você tenha passado por isso, tendo algum desafio de saúde na sua vida ou na sua família, e você vai encontrar com o médico naquela expectativa, vou falar com uma autoridade no assunto. Mas por que eu estou dando esses exemplos de encontros, sejam profissionais, sejam de saúde, sejam pessoais? Talvez você precise liberar perdão a um familiar, ou tenha feito isso há algum tempo, e tem aquela conversa, sabe aquele café que você até esquece que está tomando café, mas você tem que falar de um assunto muito delicado com um ente querido, com uma pessoa próxima, e gera aquela emoção? Por que eu estou falando desse tipo de encontro, seja de cunho profissional, médico ou mesmo familiar? Porque o texto que nós lemos fala, irmãos, que nós temos livre acesso à pessoa mais importante, mais poderosa de todo o universo, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não condeno se você, assim como eu, teve que pedir um aumento de salário e ficou tenso diante da sua chefia. Ou se você foi buscar um diagnóstico preocupante e ficou um pouco nervoso de estar diante do médico. Ou se você teve uma conversa importante, talvez com o seu cônjuge, com um filho, ou com uma pessoa próxima e te deu aquela emoção. Tem gente que até dá um pouco de desarranjo, fica meio com dor de barriga antes de ter uma conversa importante como essa. Não te condeno de você passar por isso, porque eu também tenho as minhas emoções e os meus temores. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção, irmãos, nessa manhã, é que nós temos livre acesso, gratuito, àquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é exatamente isso que a primeira parte do texto que lemos fala. Então, eu queria chamar a atenção para duas coisas de forma breve, eu não vou me alongar. As mensagens do domingo de manhã a gente tem enxugado um pouquinho para deixarmos mais tempo para a escola dominical. Então, eu queria chamar a atenção para duas palavras com E, como vocês gostam, vocês sabem que eu gosto de fazer, para ajudar você a memorizar. Nós encontramos nesse texto um estímulo e uma exortação. Primeiro eu quero falar do estímulo que o autor aos Hebreus, como temos visto nas aulas, nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus, mas nos dá, certamente, inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 14. Primeiro, o estímulo diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Bem que ele fala Jesus, então ele destaca a humanidade do Senhor. Então ele fala, Jesus adentrou os céus e ele é o nosso grande sumo sacerdote. Como vimos na aula semana passada e vamos continuar vendo hoje, em Hebreus, Jesus é colocado acima dos anjos, mostra que Jesus está acima de Moisés, acima de Josué, acima de todo o sistema de sacerdócio levítico do Antigo Testamento, veremos isso daqui a pouquinho com mais detalhes. E aqui ele fala, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está lá sentado à destra da majestade e intercede pelos seus. E continua no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas, está escrito aí? Sem pecado. Então, assim como era no Antigo Testamento, nós vemos aqui no capítulo 5, isso é dito, como lemos, os sacerdotes eram homens falhos igual a mim e a você. Então, eles eram tentados e apresentavam diante de Deus. Jesus passou por tentações, Jesus passou por dificuldades, mas ele não teve pecado. E aí o versículo 16, eu queria que você lesse em voz alta comigo, que é a conclusão desse trecho do autor aos Hebreus. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua maior necessidade nessa manhã? Alguns eu sei, ou pelo menos de algumas de suas necessidades. Talvez seja no campo das finanças, profissional, ou talvez você queira se dedicar mais a Deus, queira ter um coração mais ardente na presença do Senhor. Talvez você queira evangelizar mais, talvez você queira se lançar em missões, talvez você esteja vivendo um problema familiar ou de enfermidade. E devemos buscar os recursos que Deus nos dá na medicina,
trabalhando, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo, mas há algo que nós precisamos valorizar e, certamente, cada um de nós deve observar isso, que é o que lemos no versículo 16. Nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Nós temos um sumo sacerdote. E como é isso, irmãos? Onde está o trono de Deus? Está lá na igreja da freguesia, está na catedral onde fomos ontem, está aqui, está lá em Israel, está nos Estados Unidos. Onde está o trono de Deus? Está nos céus. Ninguém pode pegar um avião ou um trem para chegar lá nos céus. Como nós nos aproximamos do trono da graça? Qual é o caminho para chegarmos ao trono da graça? A oração. Então, o que temos aqui é um grande estímulo à oração, porque Jesus é o Filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele adentrou os céus e ele se compadece de nós, porque ele também foi tentado, embora não tivesse pecado. Então, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Com qual propósito? Recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você está precisando de misericórdia. Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, a minha infância toda ouvi que eu devia andar nos caminhos do Senhor e agora eu estou longe. Senhor, eu sei que isso que eu estou fazendo está errado, mas eu me arrependo. Eu preciso de misericórdia. Aproxime-se do trono da graça. Ore a Deus, chegue diante do Senhor, que você tem um sumo sacerdote intercedendo por você, à destra do Todo-Poderoso, Jesus Cristo justo, o Filho de Deus. Ou você está precisando de graça. Senhor, minha vida está difícil, os problemas estão se avolumando, as dificuldades estão chegando. Senhor, ajuda-me, eu preciso de graça. Chegue diante do trono da graça com confiança. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Não porque somos bons ou melhores, mas porque pela sua graça, Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho ao Pai. Então, o que precisamos? Graça e misericórdia temos disponíveis diante do trono da graça. Então, a primeira palavra que eu extraio desse trecho, um estímulo à oração. Vá comigo em Mateus capítulo 7, aqui palavras do próprio Cristo. Mateus 7, versículo 7. Fácil de gravar. Mateus 7, 7 a 11. Diz assim, Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta? Palavras de Cristo. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A versão próxima que temos lá em Lucas capítulo 11, fala, não dará o Espírito Santo. Nós precisamos mais do Espírito Santo, irmãos. Precisamos clamar por mais da presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, ouvirmos a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Então Jesus, o próprio Cristo, nos encoraja a oração, ou para usar os termos lá do autor aos Hebreus, de chegarmos com confiança diante do trono da graça. Então precisamos orar mais, irmão. Isso tem ardido no meu coração, tanto em nível pessoal quanto de igreja. A gente precisa dedicar mais tempo à oração. A gente precisa se preparar mais em oração para os cultos. A gente precisa se preparar mais em oração antes. No dia anterior, já está orando para que Deus nos abençoe nos cultos. Mas não somente no dia do culto ou nos cultos, mas durante toda a nossa semana. Precisamos nos dedicar mais à oração, como falava o diácono José Paulo na ministração. Não deixe que as distrações roubem o seu tempo de oração. Precisamos nos lançar mais na jornada, nas veredas da oração, porque nós encontraremos graça e misericórdia da parte de Deus, que Jesus Cristo intercede por nós. E a segunda parte, voltando lá para Hebreus, aí já no capítulo 5, eu li todo o capítulo 5, mas eu vou partir direto para o versículo 10, que diz assim, Hebreus 5:10, e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus. É um negócio meio difícil, Melquisedeque está lá em Gênesis capítulo 14, vimos isso na aula semana passada. Se você quiser saber mais sobre isso, fique um pouquinho mais conosco para a nossa aula de escola dominical, que continuaremos falando sobre Hebreus, mas são coisas um pouco difíceis, e olha o que ele diz no versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, o autor reconhece, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir.
Irmãos, aqui, se do primeira parte é um estímulo à oração, a chegarmos com confiança diante do trono da graça, há nessa segunda parte uma exortação ao crescimento espiritual. Nós temos 3 filhos. O João está com quase 2 anos, faz dia 7 de abril 2 anos. A Raquel com 4 e o Daniel com 8 anos. Às vezes até falo para a Tati, impressionante como 2 filhos do mesmo casal, em épocas próximas, 3 filhos, né, têm personalidades tão diferentes, né? Cada um tem a sua personalidade. Mas algumas coisas são esperadas de uma criança de 8 anos que não são esperadas de uma criança de 4. De uma criança de 2 anos, você tolera algumas coisas que não já vai tolerar na de 4. E na de 4, você tolera algumas coisas que você não vai tolerar na criança de 8 anos. Então, às vezes, quando vemos que o Daniel está fazendo corpo mole, não está querendo fazer alguma coisa, a gente fala, Daniel, você já tem 8 anos, rapaz. Você tem que fazer isso, vai guardar sua roupa, vai fazer não sei o quê. Você já tem 8 anos. Para a idade dele, a gente tem que chamar a atenção que ele precisa agir como uma criança de 8 anos. A Raquel, tem hora que, quando nasce uma criança, chega uma criança nova na casa, as outras crianças se sentem um pouco ameaçadas, né? E uma das reações é que às vezes ficam um pouco infantilizadas, mas regridem um pouco. E às vezes a Raquel estava imitando bebê, às vezes ela faz isso, a gente fala, você não é bebê, você já é uma menina de 4 anos. Para ela é muita coisa, né? Ser uma menina reconhecida como uma menina já tem 4 anos, olha só. Então, para uma menina que já tem 4 anos, vocês conhecem a figura de quem eu estou falando, né? Para quem já tem 4 anos, é esperado que não haja como um bebezinho de 2. E o João, por sua vez, às vezes se empolga, a gente dá uma cortadinha nele também, porque ele já tem 2 anos, não é mais um bebê recém-nascido. Não tem 6 meses como o Rael, né, Rafael? Então, as crianças, é esperado que as idades correspondam a certos níveis de maturidade. E de similar forma, o autor aos Hebreus fala, passando isso à nossa vida espiritual aqui no versículo 12. Pois ele diz, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O João toma aquele leite, misericórdia. Não, caro que dói. Mas ele tem 2 anos, vai trocar por mais caro ainda, a gente está quase... Meu Deus. Mas, fazer o quê? Agora o Daniel toma leite de vaca e o que tiver lá está tudo certo, porque já tem 8 anos. Né? Então, para quem tem filhos adolescentes, adultos, 8 anos é uma criança ainda, mas para a gente que 8 anos é o mais velho, 8 anos já é aquela idade. Então, é esperado que um bebê uma criança de 2 anos tome leite não. Agora, de 4 e de 8 já não mais, graças a Deus, senão a família iria à falência. Então, é esperado. E olha o que diz no versículo 12, logo no início ele fala assim, pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Então, irmãos, há uma expectativa da parte de Deus para que nós cresçamos. Claro que há diferenças. Como eu falei, usando mais uma vez a analogia dos nossos 3 filhos, cada um tem uma personalidade bem peculiar, mas cada um vai, às vezes, se dedicar mais a uma área. Né? Citando o exemplo do diácono Valquir, né, ele não está presente, mas é um bom exemplo que vou citar, ele vem de uma origem de uma família simples. Então, por exemplo, a minha mãe é professora, já não vou dizer a idade, mas posso dizer que já passou dos 70, está dando aula em 2 escolas lá no Recreio, né, aulas voltadas para a educação cristã. Meu pai foi jubilado da UERJ, onde dava aula há mais de 40 anos, porque completou 75 anos, não pode ficar mais, porque se pudesse ele ficaria. Então, meus pais são professores, meu irmão é professor de música, minha irmã é uma pessoa que tem uma mente brilhante, é professora. Então, na minha casa, a leitura foi algo muito natural, a gente sempre leu muito, e como vocês sabem, eu também gosto muito de ler. Então, para alguns, isso é mais natural. A família do Valquir não tem o mesmo perfil, então ele teve que quebrar muita pedra, e graças a Deus que o irmão perseverou e formou-se no curso básico de teologia, e ontem teve a formatura do curso de capacitação ministerial, um exemplo para todos nós. Porque é esperado que a gente cresça, irmãos. Agora, uns vão, talvez, fazer o seminário de teologia, nem todos vão fazer. Outros vão se dedicar mais à oração, outros vão se dedicar mais à evangelização, outros vão se dedicar mais à recepção de pessoas, tudo isso é importante. Mas há um caminho mínimo que todos precisamos transcorrer. Não podemos permanecer para sempre com 2 anos, com 4 anos, com 8 anos, precisamos crescer. E é exatamente essa advertência que o autor aos Hebreus falam. Então, primeiro, um estímulo à oração. Nós temos livre acesso a Deus pela oração. Nós podemos pedir, Senhor, me dá crescimento, Senhor, me dá maturidade. Né? Às vezes a gente pensa muito, se eu fizesse uma terapia, às vezes uma terapia pode ajudar em algumas coisas, mas às vezes precisa mesmo de oração. É dobrar o joelho e clamar diante do Senhor, diante do trono da graça, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá misericórdia, para eu crescer, para eu amadurecer. Eu já estou na igreja há 20 anos e faço as mesmas coisas. Precisamos crescer, irmãos.
Precisamos avançar não só no conhecimento doutrinário, mas na maturidade, a semelhança de Cristo. Sermos mais mansos, mais compreensivos, mais amorosos, mais firmes quando necessário, mais seguros de que Deus nos guarda e nos justifica. Então, quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Então, há um tempo decorrido que é levado em conta. Ah, mas eu não sou igual a irmã, não sou igual ao irmão. Cada um tem as suas peculiaridades. Mas todos nós precisamos crescer, irmãos. Não podemos ficar para sempre, como ele diz aqui, tomando necessidade de leite, não de alimento sólido. É como se eu estivesse dando leitinã ainda para o Daniel com 8 anos. Não pode. Ele precisa comer algo mais sólido. E nós precisamos avançar, precisamos crescer. Há uma exortação da palavra de Deus para cada um de nós, seja na medida que for para cada um, pois as medidas são diferentes, avançarmos e crescermos no Senhor. E ele continua aqui no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é um cristão maduro? É o que sabe discernir o bem e o mal. É o que sabe a hora de falar, a hora de calar. É o que considera o tempo decorrido. Peraí, eu já estou na igreja esse tempo, eu já trabalho nisso há um tempo, eu preciso ir mais além. Preciso me dedicar mais. A gente tem falado muito sobre missões. Legal. Mas para a gente fazer missões, a gente precisa preparar pessoas para enviar. A gente não vai enviar uma criança para um campo de batalha. Quem faz isso é o tráfico. Nós não fazemos. Então, não vamos enviar crianças para estarem de frente para a guerra. Nós precisamos nos preparar para enviar pessoas maduras para avançarem no ministério, para ganharem. A gente não ora pelos bairros aqui adjacentes, sabemos que tem igrejas no Rio das Pedras, sabemos que tem igrejas no Gardenia Azul, na Cidade de Deus, mas eu creio que há espaço para outras igrejas e uma igreja sólida, bíblica como a nossa, que não é melhor do que as outras, mas é uma igreja que se esforça por fazer a vontade de Deus. Então queremos enviar pessoas para o Rio das Pedras, queremos enviar pessoas para o Gardenia Azul, queremos enviar pessoas para outros bairros, queremos talvez enviar pessoas para missões para outros estados, mas para isso a gente precisa crescer, a gente precisa considerar o tempo decorrido e avançar, irmãos. Não dá para ficar tomando leitinã a vida inteira. Essa é a exortação do autor aos Hebreus, que eu creio que o Espírito Santo faz a nós essa manhã. Você tem crescido? Glória a Deus. Continue. Você está acomodado? Desperta. Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Lembra da primeira parte da mensagem? Dobre-se diante do trono da graça e peça a Deus graça e misericórdia. Porque não tem ninguém mais interessado no crescimento do reino de Deus do que o próprio Senhor. Não tem ninguém mais interessado na sua seara do que o Senhor da seara. Lucas nos ensina lá no capítulo 10 do Evangelho que leva o seu nome, que peçamos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, e nós temos pedido, e Deus tem enviado pessoas a essa igreja com vontade de servir ao Senhor. Glória a Deus por isso. Que você possa ser contado entre esses, meu irmão e minha irmã. E aí o versículo, capítulo 6, ele conclui essa parte, com isso eu já estou caminhando para a conclusão. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Aí ele ainda diz assim, isso faremos, se Deus permitir. E aí entra uma outra parte complexa do livro de Hebreus, quando fala de pessoas que tiveram algum contato com Deus, apostataram, e para esses não tem mais volta. Mas esse não é o tema da nossa pregação de hoje, mas fico alerta, porque tem pessoas que estarão no meio do povo de Deus e apostatarão, e ele alerta sobre isso, mas não temos tempo para entrar nessa parte, mas fica o alerta, precisamos crescer, irmãos. A igreja precisa ter misericórdia e graça, como está no versículo 3 do capítulo 6. Se for necessário ensinar tudo de novo, a gente vai fazer. Se tiver que ensinar a classe de batismo para quem está na igreja há 200 anos, vamos botar a pessoa na classe de batismo. Mas vamos avançar, vamos crescer. Como falei no início, talvez você tenha passado por encontros preocupantes, como eu tive com o meu chefe pedindo aumento, ou com um médico, ou um encontro de uma conversa tensa familiar, mas saiba que o encontro mais importante que você pode ter na sua vida está aberto a nós que cremos em Cristo, que é estarmos na presença de Deus. O Todo-Poderoso, o trono da graça, porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ele derramou o seu sangue precioso, ele é o sumo sacerdote sem pecado, e assim podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Esse é um estímulo à oração, mas também é uma exortação a crescermos, a avançarmos, deixarmos as coisas de menino para trás, deixarmos as meninices, as bobeiras, e avançarmos, pois eu creio que Deus tem coisas maiores para nós, e para isso precisamos nos posicionar e falar, Senhor, eu
eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero fazer a diferença na minha geração, quero fazer a diferença nessa terra. Quero comer o alimento sólido para poder me preparar para alimentar outros e para pregar o teu santo evangelho. Em nome de Jesus. A gente vai servir a ceia do Senhor. Esse é o 5º domingo. Esse ano, a gente mudou um pouco a sistemática que fazíamos no ano passado. A gente serve a ceia no 1º e 3º domingos pela manhã, 2º e 4º domingos à noite, e meses com 5 domingos a gente não servia no último. Mas esse ano a gente vai servir nos 2 cultos no último. Então teremos a ceia agora e de manhã e à noite. Aí você fala, se eu vier à noite eu vou tomar a ceia 2 vezes. Não tem problema. Há irmãos que entendem que a igreja servia a ceia em cada encontro, cada culto, e há igrejas que fazem assim, servem a ceia todo culto. Então, se você voltar à noite e participar da ceia novamente, não tem problema. Mas, dessa forma, serviremos a ceia ao longo de todos os domingos desse ano, relembrando do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Mas faça a sua oração.